Na hora que falar, nós... Tá gravando. Fala, pessoal, então, estamos aqui iniciando mais um bate-papo com o Alex. Hoje uma presença especial aqui. Trouxemos hoje uma pessoa que está em nosso município, está aí lecionando um curso de refrigeração. Desde o primeiro dia conversei com o professor Valdir, me chamou a atenção. Aí entramos em conversa, o homem começou a me falar do currículo dele. Eu falei, que sensacional ter uma pessoa com a grandiosidade, com a experiência do professor Valdir aqui em nossa cidade. Então, fico muito feliz por ele ter vindo com o curso e muito feliz dele ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Vai falar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua experiência, da sua expertise e trazer com certeza um ótimo conteúdo, como sempre. Mas antes de iniciar, professor Valdir, o nosso projeto aqui, o Bate-Papo com o Alex, ele se mantém porque nós temos nosso patrocinador, né? Alguns patrocinadores que acreditam nesse projeto. Acredito, hoje eu estou vestido aqui, ó, aproveitar com Madrugadão Bebidas, nosso patrocinador master aí, que faz acontecer o nosso programa, como os muitos outros aí que vão aparecendo. Mas, antes de a gente dar esse pontapé inicial, vou pedir pro professor Valdir, fica à vontade, se apresenta pro pessoal que está nos acompanhando, seja bem-vindo de coração, já é quase amperense, está quase há 30 dias, 30 e poucos dias aí, já é quase amperense. Muito obrigado por ter vindo, professor, fica à vontade. Bom dia a todos, agradeço e peço permissão para entrar na casa de todos, agradeço esse convite, porque é muito importante a gente se socializar com pessoas que fazem as coisas acontecer. A gente tem visto aqui o nosso querido vereador fazendo coisas aqui interessantes aqui em Ampere, e eu cheguei aqui para somar, para trazer para Ampere uma opção de profissionais com essa qualificação. E a gente fica feliz se agregar e se for reconhecido por isso, assim como eu reconheço ele como uma pessoa que tem sempre atendido as nossas demandas, sempre que a gente pede, e eu não pude me furtar de vir aqui hoje para prestigiá-lo e passar para vocês quem eu sou. Sou oriundo do Rio de Janeiro, sou nilopolitano, terra da beija-flor, sou flamenguista, com muito orgulho, e vim para cá, para o Paraná, junto com a minha filha, com a minha esposa, porque minha filha teve uma oportunidade, eu vim com ela porque é a única filha que eu tenho. Então, como surgiu essa oportunidade para entrar para a FIEP e estar dentro do Sistema S, né, que é o Senai, eu estou tendo a grande oportunidade de estar aqui, fazendo parte desse conjunto, estar aqui nessas cidades aqui do interior, trazendo conhecimento e a gente gerar o diálogo contraditório, gerar essa questão tão bacana sobre o ensino. Hoje, o que é o ensino no Brasil? O ensino no Brasil ele sofreu uma certa estagnação, né? As políticas públicas hoje estão tentando minimizar o impacto da evasão escolar. Hoje há um desinteresse do quesito ensino público, seja ele fundamental 1, 2, ensino médio, profissionalizante, e o projeto Qualifica Paraná, né, do nosso querido governador Ratinho Júnior, que deu o input nisso, que facilita isso, que investe nisso, o governo do Paraná está de parabéns sobre isso. Ele traz isso para quê? Para trazer a condição do profissional ser formado na sua base. E o município aproveitar desses profissionais para que eles não venham se evadir da cidade depois que eles estiverem profissionalizados. Então, a gente tem esse cuidado de ter esse relacionamento com as partes públicas para que a parte pública venha abraçar esse profissional e não deixar ele sair daqui. Por quê? Há um investimento do Estado, sim, mas o município precisa desse profissional. O que eu escuto nas ruas é: ô professor, a gente precisa melhorar a qualidade do nosso profissional. O profissional hoje ele não é tão, como se fala, tão assíduo. Se ele faz as coisas, ele não coloca direito, ele suja a casa toda, instala hoje, daqui a duas semanas, um mês, o aparelho tem problema. Então, a minha responsabilidade como professor da disciplina, né, de refrigeração e climatização, dentro desse modelo pedagógico, né, de Paulo Freire, que lança lá o livro dele em 1972 aqui no Brasil, que é a Pedagogia dos Oprimidos. Então, ele cria o quê?
ele visualiza uma pedagogia bancária, né, que você joga todo o conteúdo ali e o aluno tem que estar vazio para fazer aquilo daquela forma, daquele jeito engessado, ou você entra num modelo de pedagogia que é uma coisa muito mais tranquila, que é a pedagogia dialógica. Ele fala isso no livro dele, eu recomendo a todos que leiam Paulo Freire, porque ele influenciou em 1994, o MEC comprou isso de uma forma, porque ele foi uma pessoa muito erudita nesse ponto, e o MEC traz o ensino transversal, que está dentro dessa metodologia que ele criou, que é a metodologia de você colocar questões do dia a dia, dentro das suas localidades, dentro das suas condições, dentro daquele processo ali, você conseguir trazer o aluno com você para que você possa ter uma sinergia com ele, para que você possa interagir com ele. E isso é muito importante. E é nessa parte que eu trabalho. Legal, professor, muito bacana. Pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo, já pôde perceber que o homem é didático, tem um conteúdo incrível e já vai compartilhando, vai mandando para o seu amigo, porque eu tenho certeza que vai ser um grande bate-papo. Professor, a sua grande experiência aí, trabalhando em várias empresas grandes, de renome, para vocês terem ideia, o professor aí, nós conversando, o professor ajudou a auxiliar aí na formação de profissionais que desenvolveram até um submarino, o primeiro submarino desenvolvido aí no Brasil. O professor também teve essa parte didática, trouxe para esses profissionais. Queria pedir, professor, que é um assunto meio, para nós a gente acha que está muito distante, está aí um profissional em nossa cidade e a gente fica muito feliz de ter profissionais nesse nível do professor aqui. Se puder comentar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Sim. Eu como técnico em eletrônica e eletromecânica, tive uma oportunidade de ministrar a aula da norma regulamentadora número 10, a NR10 brasileira, que regulamenta serviços em sistemas elétricos. Muito bem. Então, eu fui chamado por um curso para ministrar essa aula e fui lá ministrar essa aula. Só que eu não conhecia, não sabia onde eu estava entrando, né? Eu fui pego de surpresa. E quando eu entro lá, é uma equipe de engenheiros, engenheiro de arma, engenheiro de sonar, engenheiro de radar, engenheiro de estrutura, engenheiro de navegação, engenharia de soldagem, todos os engenheiros que iam lidar com energia elétrica, com partes elétricas, são obrigados, seja ele engenheiro, seja quem for, a ter a NR10 atualizada. Eu fui lá um curso para eles. E eu fiquei impactado, né, porque a gente olha assim, poxa, gente de fora que fala 2, 3 idiomas. Foi o primeiro submarino nuclear com tecnologia francesa sendo feito lá na base de Itaguaí. Um conjunto da França e o Brasil, né, que poucas pessoas conhecem, então as pessoas às vezes não sabem, né? A gente tem muita coisa guardada, a gente tem muita coisa sendo feita boa em diversos governos, porque o militarismo ele é para proteger quem? O cidadão, as nossas fronteiras, o nosso território, nosso território marítimo. Então, precisamos ter uma força especializada e com todo o material adequado. Porém, foi muito difícil ministrar nesse momento. Por quê, gente? Você falar com uma pessoa que tem um doutorado, eu tenho um amigo doutor, né, que é de mecânica, e trabalha numa das nossas carretas, e ele é um cara super simples, e esses engenheiros também eram simples. Mas a gente fica inibido. Pelo menos os 15, 20 minutos ali eu fiquei num estado meio de automático. Depois eu comecei a me soltar, e dentro do modelo Paulo Freire eu comecei a trazer a dinâmica dos meus trabalhos, do que eu tinha feito, as empresas que eu tinha passado, os acidentes que eu vi, o modelo inseguro de trabalho, o porquê dos acidentes, né? Então, no final, eles gostaram bastante, a gente teve um coffee break gostoso, foi uma ministração de 3 dias, e eu consegui passar o conteúdo para eles, independente de quem eles eram. Então, o ensino transversal,
ele é muito importante por causa disso, porque ele vai dar condição para todos que entendam ou não entendam a temática de fazer eles saírem dali pelo menos preparados, porque não interessa um aluno formatado, gente. O aluno tem que pensar por ele próprio. Ele tem que definir coisas, ele vai estar sozinho, ele não vai estar comigo. Então, ele sozinho, ele vai ter que fazer isso. Então, eu ensino o aluno a pensar, a processar, a entender esse processo todo. Tudo na sua vida é um arquétipo, já está pronto, tá? E você só precisa entender o processo no nosso dia a dia. Eu estava falando aqui com o Alex, né, que é o nosso vereador, que ele, quando entrou também para a política, não foi muito fácil, acredito eu, né? Então, ele teve que lutar, ele teve que entender o processo, como se gera esse processo, como ele age dentro da Câmara, com quem ele tem que falar, como ele tem que pedir, como ele tem que peticionar. Ele tem que ter um jogo de cintura que muitas das vezes a gente acha que é fácil, não é fácil. Nada é fácil, tá, gente? Seja refrigeração, política, fazer foguete, fazer de tudo na vida. Não é fácil, mas é simples. Quando você entende o processo... Quando você entende o processo. É simples. Legal. E aí, muitas das vezes, há dias que a gente não tem nem vontade de se levantar da cama. Não é difícil? É difícil. Mas é simples. Você programa seu cérebro, ele vai fazer o que você quer, você vai tomar seu banho, vai escovar seu dente, vai tomar seu café e vai para o teu trabalho, porque é um leão que se mata por dia, gente. Se você deixar esse leão vivo, amanhã são 2. Então, sempre faça isso. Mata o seu leão por dia, porque você vai estar ganhando o seu dia, você vai estar ganhando a sua dignidade. E, assim, eu tento passar o máximo de mim, né? E os alunos têm absorvido isso, porque a primeira coisa que eu faço com o aluno é saber qual é a dinâmica daquele aluno por trás daquele personagem. São alunos, às vezes, que têm pais separados, são pessoas que se separaram de esposas, são pessoas que têm dificuldades financeiras, são pessoas que ainda existe um vazio muito grande do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 para eles. Porque quando chega na disciplina de cálculo, eu vejo que eles dão muito problema. Então, tem que passar um pouco de disciplina para eles. Eu peço aos gestores aqui da educação da cidade de Ampere que projete mais o EJA para alguns alunos, entendeu? Para que eles entendam o básico, para eles poderem processar ideias, para eles poderem ter um raciocínio lógico da vida. Porque se a gente não entende por que está aqui, a gente só vive. Sim. E a gente tem que fazer isso da melhor maneira possível. Então eu tento passar isso para eles, coloco a minha vida como pai, marido, casado há 35 anos com a mesma esposa, e 3 anos de namoro e noivado, todos os percalços que eu tive quando nasceu a minha primeira filha. Então, a minha filha única, né? Então isso é muito importante, eles saberem quem é que está por trás do personagem professor. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Então eu trato eles como seres humanos e eles entendem que eu também sou ser humano. E eu vejo a capacidade de cada um, às vezes chega um mais abalado, eu chamo para o canto, converso, incentivo. Teve aluno que ia sair do curso porque estava com um problema em casa. Eu liguei para ele, falei com ele, conversei com ele, convenci a ele vencer. Porque não é para mim, é para ele. Esse é o meu produto. Eu vim para cá para discipular pessoas dentro da área de refrigeração e climatização. Mas através do quê? Do ensino transversal. Tranquilo? Legal, professor. O professor, quando fala de trazer essa qualificação e também formar seres humanos, trazer um pouquinho da sua vivência, do seu cotidiano, isso é muito importante, professor. E tenho certeza que os alunos estão gostando muito. Conversei com alguns, eles falaram, o professor não é só um professor, ele faz papel muitas vezes de pai também lá, porque os conselhos que você muitas vezes não ganha em casa, lá o professor está trazendo para eles. E esse contato próximo faz a pessoa se interessar mais e aprender mais. Tenho certeza que vai gerar vários profissionais e quem ganha é a cidade de Ampere, professor, com a sua vinda. Tenho certeza. Professor,
Como começou a sua trajetória na refrigeração? Como é que foi essa... Olha, a minha trajetória na refrigeração, ela começa ali no período de 1991, né? Eu tinha já tinha participado, vindo de uma empresa chamada Fabrimar, e essa Fabrimar eu era um ajudante eletricista. Comecei a fazer o curso de elétrica, e aí veio o período de um governo, de um presidente antigo, né? Novo, e que acho que a maioria do povo votou, e aí houve uma situação de apreender poupança e investimentos. A empresa acabou tendo que mandar os funcionários embora nesse período. Então eu comecei a me dedicar à eletrônica, que eu já tinha a base eletrônica, e a parte elétrica. Fui trabalhar num centro empresarial como eletricista de refrigeração. Por quê? Eu sou de um tempo, gente, que o mecânico de refrigeração, eles não tinham a expertise de fazer comandos elétricos, trabalhar com força e controle. Então, ele fazia a parte mecânica, ele fazia todo o processo mecânico, mas na hora de botar o equipamento para funcionar, eram os eletricistas que colocavam. Eletricistas de refrigeração, era bem pontual isso, tá? Hoje a gente tem um combo que o cara tem que conhecer: mecânica, elétrica, automação, processos. Você tem muito mais coisa agregada hoje no currículo do profissional que antigamente. Então, vindo esse período. Esse período fez com que eu, trabalhando como eletricista de refrigeração dentro de um centro empresarial ali na Praça Mauá do Rio de Janeiro, que hoje está colado no Museu da Manhã. No meu período não existia o Museu da Manhã, né? Existia a Praça Mauá, que era um cartão postal do Rio de Janeiro, onde os navios chegavam, atracavam ali e descia todas as marinhas do mundo que vinha para cá, e o pessoal da marinha comercial também. E aí eu comecei ali a trabalhar. Então eu entrei na vaga de um rapaz que, como eletricista, se queimou com 380 volts. Isso foi, dentro de um centro empresarial, isso foi um choque, porque o Conselho, né, de Engenharia e Arquitetura, o CREA, multou esse condomínio. E aí eu entrei para fazer esse papel dele. E eu fiz esse papel muito bem, porque, primeira coisa, eu costumo dizer que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Então, toda vez que eu ia fazer algum serviço, tinha alguém perto de mim e falava: cuidado, o outro quase morreu. Então, isso era traumático. Então, eu tinha cuidado redobrado, né? E eu fui fazendo esse serviço, fui aprendendo junto com os mecânicos, né? A fazer todo o processo da mecânica, e eu vi que não era difícil. E conversando com o meu líder, né, meu coordenador da época, ele falou para mim: olha, rapaz, se você se especializar em mecânica de refrigeração, você vai ser muito bem sucedido, porque você já conhece bem a elétrica. E a mecânica é 2 palitos, né, como diz o paulista, né? Sim. Aí eu pensei nisso, conversei com a minha esposa, e a gente chegou a um denominador. Fui fazer um curso, né, na faculdade Simons, lá do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, né? E essa faculdade proporcionou um curso bem básico de refrigeração domiciliar, né? Onde a base era entender o processo, bem distante assim, e muita solda, muita abrasagem. Então eu saí de lá um exímio soldador. Mas já com conhecimento, mas eu conhecia a elétrica. Sim. E isso foi muito bacana, porque eu consegui ter um espaço. Voltei de novo e fiz um curso de técnicas de refrigeração central. Aí me deu qualificação para trabalhar com refrigeração pesada, né? Climatização de impacto, de indústrias, de shopping e tudo mais, com chiller, com centrífuga. E eu fui entrando nesse universo. Quando eu dei por mim, eu já estava como encarregado, depois eu fui a supervisor, tudo dentro de centro empresarial. Um foi no RB1, Centro Empresarial Rio Branco 1, ali na Praça Mauá. Depois fui para o edifício De Paoli, no centro do Largo da Carioca, né, que é um edifício, ele parece um delta, né, com as janelas todas verdinhas, um vidro que vem lá da Inglaterra, que é específico, e ele é tipo um delta. E no meio passa todo o sistema de elétrica e refrigeração. Fui trabalhar ali também. Então fui agregando.
Mas assim, sempre em busca do conhecimento. A gente, quando chega em algum lugar, a gente nunca mostra o que você é. Você aprende mais um pouquinho. Porque se você mostra que você tem potencial, as pessoas se fecham. Sim. Então você tem que chegar o quê? Como diz lá no Rio de Janeiro, chega devagar, né? Ouve mais, fala menos, não dê muita opinião, né? E aí você começa a ter a simbiose de trocar profissionalismo ali. E aí isso é bacana. E eu aprendi muito assim, cursando e o processo empírico. O empírico é tudo aquilo que você acaba fazendo no seu cotidiano, todos os dias, você reflete um profissional, você reflete todo dia o seu pai e a sua mãe. Isso é um fato. Tá? Você é um projeto de pai e mãe. Isso. Né? Então, quando eu dava aula, né, eu sou formado em biologia, né, licenciado em biologia, quando dava aula no ensino fundamental 1 e 2, eu prismava pela educação. Chegou o aluno, batia na porta, pode entrar. Bom dia, professor. Bom dia, seja bem-vindo. Metia a mão na porta, entrava, sentava. Falava, volta. Volta. Eu tenho certeza que não foi isso que teu pai e sua mãe ensinou. Porque eu vou dar letramento. O que é letramento, gente? Letramento é o conhecimento da disciplina. Sim. Mas educação é o pai e a mãe que dá. Isso. E essa educação, hoje no Brasil, está um pouco complexa. Por quê? As grandes mídias têm formado caráter duvidoso. E as crianças são alimentadas pela mídia. A criança com 2, 3 anos já ganha um telefone para ver a galinha pintadinha. E isso destrói um pouquinho esse diálogo do pai e mãe, o respeito. Eu sou de um tempo que a gente podia falar um palavrãozinho. Se falasse um shit, né, em português, ele já... Opa, que boca suja é essa? Sim. Vai botar pimenta na boca? A disciplina era hoje, então hoje mudou muita coisa. Você doutrinar o seu filho na educação virou uma questão policial. Se alguém denunciar, você é preso. Então você deixa de educar seus filhos. E aí chega para o professor um pouco deformado. Então o pedagogo hoje ele tem que ensinar a disciplina e dar formato para essa questão que falta tanto às vezes na família. Porque muitas das vezes não é planejada a criança, né? Não é. Ela simplesmente vem. Sim, é verdade. A minha filha foi planejada há 5 anos. Sim. Então quando ela veio, trouxe pro peito. É minha filha. Né? Assim como a minha mãe também, que eu agradeço muito, que se não fosse ela, eu não seria, não estaria aqui. Ela me formou no ventre dela, é uma pessoa fantástica, uma minha esposa. Então são pessoas que agregaram muito na minha vida. Mas a educação básica de chegar na casa dos outros, não meter a mão em nada, não pedir nada, não ficar de olho em nada que tivesse na casa, isso foi passado pela minha mãe. Isso aí. A minha mãe, ela tinha tem que falar dela, né, porque é mãe. A minha mãe, ela tinha uma técnica, né? Primeiro que ela já era, eu acho que antes do Capitão América, ela já era o primeiro Vingador. Porque ela tinha um chinelo bumerangue. E me buscava muito longe. E ela tinha um olhar. E quando ela me olhava daquele jeito, mano, parecia que meu espírito saía do corpo. Sim. Eu tinha temor e tremor. Por quê? A minha mãe me deu educação. Isso aí. E ela sempre me ensinava, meu filho, quem tem vergonha não envergonha os outros. Quem tem vergonha não envergonha os outros. Então, hoje, se eu tenho que falar alguma coisa que é delicada para o meu aluno, eu ainda ouço aquela voz. Quem tem vergonha não envergonha os outros. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Então trago para baixo da minha asa porque eu tenho essa capacidade, graças a Deus, de criar relacionamento, né? Com todas a loucura do dia, né? Que a gente tem que passar por todas as coisas, né? Dirigir, que é muito difícil, mas se torna fácil se você ignorar os problemas, senão você vai viver com a cabeça para fora e gritando e xingando. Então a gente precisa se doutrinar, a gente precisa entender o diálogo entre as partes e entender o contraditório. Nem todo contraditório vem para te destruir. Sim, isso mesmo. O homem tem conteúdo mesmo. Muito bem, professor.
A gente fica viajando nas palavras do professor ali porque realmente são profundas e realmente é a realidade, traz muito a realidade mesmo. Hoje a gente vive uma educação totalmente diferente do que era. Antes tinha-se muito respeito num olhar mesmo, né, professor? Era um olhar, bastava, já sabia o que tinha que ser feito. Hoje em dia, muitas vezes, tu fala, tu olha, tu briga, tu faz tudo e as crianças Sim. não entendem, né? Então, assim, é muito bom, né? Quando você traz essa experiência também, essa vivência, isso é importante e faz a gente pensar um pouquinho mais. Professor, queria falar um pouquinho, é pouco o nosso tempo, mas é bastante conteúdo. Queria falar um pouquinho sobre sua passagem por uma das maiores indústrias nacionais, que é a Petrobras, né? Fala um pouquinho como é que foi essa passagem pela Petrobras aí, que o professor também trabalhou na Petrobras, então. Sim. Eu tive o prazer de prestar serviço para a nossa empresa petrolífera, né? Que é uma das riquezas do Brasil, que de uma certa forma não dá para a gente abrir mão, tá? O processo é muito meticuloso, o processo é muito importante. E eu tive o prazer de trabalhar numa termoelétrica, tá? E essa termoelétrica ali fugiu o nome agora do local, né? São várias passagens. Essa termoelétrica, ela era responsável por gerar parte da energia que vai para o Rio de Janeiro. Ela fazia a união de energias com Angra 1, que também faz esse tipo de paralelamento de energia elétrica. Então, toda vez que tem um evento, carnaval, ou tem algum pico de energia no Rio de Janeiro, essa termoelétrica é acionada. Por isso que a gente tem bandeiras tarifárias, amarela, verde, vermelho, quando se ligam muitas termoelétricas e quando você só usa energia hidrelétrica. Então, Seropédica. O nome do local é Seropédica, tá? Ela está lá ainda hoje. Eu tive o prazer de entrar na Petrobras. Por que eu digo prazer? Profissional a gente é. Mas toda vez que você adentra de uma empresa dessa com um sarrafo alto, você tem a condição de aprender mais. E com essa condição, a gente acaba agregando valores que ninguém vai te tirar. Se tem uma coisa que não te tira na sua vida, te tira tudo. Até a roupa do corpo, mas conhecimento não. Então a gente tem eu tive essa oportunidade e eu fiz grandes trabalhos lá na termoelétrica, né? Tinha locais ali que não poderia ser mexido. E eu desenvolvi técnica, por isso que eu falo da importância de se pensar antes de executar qualquer serviço. E eu aprendi a trabalhar com uma APT, uma PR, né? O que é uma APT? Uma permissão de trabalho. O que é uma PR? Uma análise preliminar de risco. E eu estou passando isso para os alunos aqui. Por quê? Seja na Petrobras, ou na Vale do Rio Doce, que eu estive também em Mangaratiba, lá na Ilha de Guaíba, também trabalhando na refrigeração de lá, precisa de PT e APR. Por quê? Tudo que se vai fazer precisa se verificar o risco. E quando a gente começa a mitigar essa condição do acidente, a gente começa a se cercar de certezas que vamos executar sem um acidente. Então, essas empresas assim, ela tem 315 dias sem acidente na planta. Depois fala 685 dias sem acidente. Por quê? Se tem uma rotina de segurança, e toda a rotina de segurança, ela preserva a planta da indústria e preserva a mão de obra. Porque quer queira, quer não queira, todo o nosso serviço, seja de refrigeração, seja elétrica, seja infraestrutura de rede, são serviços manufaturados. É aquilo que a gente faz com a mão. Então, se você envolve suas mãos e o teu corpo numa atividade, você precisa mitigar risco. Por isso que a gente fala muito disso no curso, e o pessoal fica assim, poxa, tanta segurança, tanta segurança, tanta segurança. Por quê?
O interesse desses órgãos todos é que você volte para casa, assim como nos estaleiros, assim como nas plataformas, né, da Petrobras em alto mar, é você voltar para casa. Um serviço que levaria 15 minutos, ele é elaborado em 3 horas. Por quê? Tem o técnico de segurança da empresa, que tem que verificar todos os riscos. Tem o técnico de segurança da contratante, que é a Petrobras, a Vale do Rio Doce e outras mais aqui. E você faz o quê? Você trabalha numa linha bem tênue de evitar o risco. Então você se cerca de tudo isso. Então eu vejo assim, que é muito necessário a gente trabalhar com prevenção de acidente. E foi aí que eu aprendi a trabalhar no nível hard, né, que a gente chama. E a Petrobras, e a Vale do Rio Doce, o Centro Empresarial, me deram essa condição, né? Hoje foi ontem, eu estava ministrando uma aula de brasagem, eu estava falando para eles como deve ser feito. Teve horas que eles pegavam o maçarico do oxacetileno, para caldear a solda, estava virando para a barriga. Eu falei, meu jovem, você vai queimar sua barriga, você vai queimar sua roupa e não vai fazer a solda. Então o que você faz? Se você não tem posicionamento, você posiciona a sua peça. Entendeu? Você tem que fazer assim. Eu tomo na minha vida as palavras da família Gracie, né? Do pai, Gracie pai, que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil através de lutas mistas e basicamente muito da raiz do judô, né? Ele falou, me dá uma alavanca que eu movo o mundo. Então, nem sempre a posição é favorável, mas a posição é fundamental para você fazer o teu serviço. Já experimentou viajar 600 quilômetros na mesma posição no carro? O que acontece se você não parar? Dá dormência na perna, né? Você tem incontinência urinária, você precisa parar de tempos em tempos, ou de 100 a 100 quilômetros, ou de 120, não sei, o teu limite. Mas você não pode passar do teu limite. E assim também é na profissão. Você tem que se posicionar, né? Se você não pode trabalhar de pé, vai trabalhar de joelho. Se não pode trabalhar de joelho, vai trabalhar deitado. Então você tem que propiciar isso, você tem que ver o que é melhor para você. Por isso que eu tenho que ensinar eles a pensarem. Eu não posso pegar um profissional, faz assim. Para se machucar, para ter problema, para não fazer o serviço, não. Você procura, entendeu? Você busca a luz, você busca o posicionamento adequado. Então, todas essas empresas que eu passei, né, tanto na Vale, que também é uma baita multinacional, que eu aprendi muito, né? Eu entendi o processo de como você exporta o nosso mineral. Eu fiquei bem impactado com como é que a Vale do Rio Doce trabalha, e a termoelétrica também. Eu nunca tinha visto um gerador de termoelétrica que é uma turbina. Nossa. Então, quando ele parte, parece que é um avião que está voando, né? Uhum. Mas não, é uma turbina a gás que faz com que gere aquela quantidade de megawatt para você alimentar ali uma subestação e jogar ela para mais distante, né? Então, tem que passar esse conteúdo para eles, falar assim que existe esse outro universo, tá? Existem coisas poucas, coisas médias e coisas grandes. Eu estou preparando eles para todas essas coisas. Sim. Né? Isso é bacana deles. Grande importância isso aí, né, professor? Essa experiência que você traz hoje para o nosso município, porque é tudo algo distante, que nem você colocou. Para nós, quando você me falou, eu trabalhei na Petrobras, na Vale do Rio, falei, pô, um profissional desse, no nosso município, para o nosso município, nós ganhamos muito com isso. Então a gente foi agraciado aí com uma careta de qualificação. Tenho certeza que os alunos que estão fazendo estão muito felizes, né, de estar fazendo também. E, professor, a gente vive dias intensos de calor, né, em nosso município, em nosso Paraná, em nosso Brasil, né, então estamos vivendo os dias intensos. E aqui no nosso município não é diferente. Nas escolas estamos com alguns problemas de ar-condicionado e tudo, e a falta de mão de obra é nos colocado e diariamente a gente é cobrado quanto a isso. A gente bota muita fé, né, nesses profissionais que estão saindo
para ele se enquadrar nesse mercado e nessa demanda que nós temos aqui hoje. Sim. E o que o professor pode dar de dica para a gente, para esses profissionais que vão se formar aí na próxima semana, que estarão prontos para o mercado aí para trabalhar, né? Pelo menos os primeiros passos eles já conseguiram ter lá, primeiro conseguiram ver, tenho certeza que o professor passou para ele, ainda mais com essa experiência. Então, o que em nosso município nós faz para manter esses profissionais aqui? Isso é uma dinâmica coletiva. Assim como eu estou aqui hoje e por trás de mim tem uma estrutura muito grande do Senai, né? Eu tenho coordenadora pedagógica, eu tenho pessoas que me dão toda essa estrutura para estar aqui. A minha família, né? Que também está lá, eu fico às vezes 12, 13 dias fora de casa. Então, a gente não pode fazer isso sozinho, a gente precisa da ajuda do município, a gente precisa da ajuda do empresariado hoje, tá? O empresariado, ele precisa saber desse projeto para que ele seja estimulado a captar esse aluno, tá? Porque o curso é uma refrigeração básica, tá? Mas eu estou deixando eles conhecedores do processo. Isso é bacana, porque eu falo para eles como eles devem se vestir, como eles devem se portar, como eles devem fazer o serviço, como eles devem aprender a dinâmica das empresas. Eu estou dando esse feedback, porque eu também fui ajudante, virei profissional, cheguei a encarregado e cheguei a supervisor. Então eu falo para eles que a minha história pode ser replicada na vida de cada um, mas o empresariado precisa compreender principalmente uma coisa. A gente não gosta de falar disso, mas assim, o sindicato é fundamental para isso. O sindicato ele precisa atuar nisso, junto com o poder público, para poder alocar essas pessoas. Porque senão a gente ensina, e aí quando passar uma outra carreta, né, de refrigeração, vai voltar esse mesmo aluno. Por quê? Ele não desenvolveu, porque tudo aquilo que você aprende e não desenvolve, ele acaba ficando paralisado ali. A tua memória distante é uma memória que é ingrata, correto? Porque você se lembra do que é recente, do que você pratica. Se você pega o profissional, forma ele, e o poder público, o sindicato e todo mundo que pode fazer uma diferença, traz esse profissional para dentro. Sei lá, pode ser como meio oficial, tá? Mas dando a oportunidade dele continuar exercendo e botando em prática aquilo que a gente fez na carreta, ele vai estar o quê? Fomentando essa mão de obra dentro do município, tá? Ontem o pessoal já estava falando sobre compra de kit de refrigeração, e eu falei para ele, olha, vocês se juntem aqui, faz um grupo de refrigeração, e cada um compra alguma coisa, e quando tiver que fazer um serviço, vocês emprestam entre si, e vocês realizam um serviço. Porque a gente não tem dinheiro para tudo, né? Porque são equipamentos às vezes pesados. Mas assim, eu peço ao empresariado, né, que seja mais otimista desse ponto de vista e venha admitir essas pessoas junto com o poder público daqui da cidade, junto com a Secretaria do Trabalho, entendeu? Encaminhe essas pessoas, tem pessoas ali que já está fazendo técnico de segurança do trabalho, então, seja em qualquer função, use a nossa mão de obra. Agora, uma outra coisa que hoje está um pouco difícil, não aqui, tá? Aqui começou, aqui no Paraná, os salários sempre foram salários bons, tá? Em relação aos outros estados. No meu caso, no Rio de Janeiro, eu tinha um salário bom porque eu estava no nível de supervisão, né? Eu falava com a gerência, eu tinha que bater meta, eu tinha que fazer fechamento, mas assim, quando a gente é mão de obra, o salário ainda não é o adequado para quem vive de aluguel e quem precisa sobreviver. Então, o que eu peço para o empresário? Aumente o valor do salário indireto. O que é o salário indireto? É o cartão alimentação que seja mais alto, que ele consiga fazer uma compra, né? Às vezes o salário não é tão satisfatório, mas ele tem um salário direto bacana.
ele tem um plano de saúde, ele tem um plano dentário. Então são coisas que o empresário, na realidade, pode investir, que isso vai ser abatido lá no seu imposto de renda, tá? Existe isenção, a gente está vivendo um período ainda com isenção da folha, né, de pagamento. Isso é muito importante. Se você tem isenção de imposto da folha, pega esse dinheiro e investe no seu pessoal. Por quê? Gente, não vamos conseguir chegar no Fordismo completo. Sempre vai ter que ter pessoas para consertar os equipamentos. E essas pessoas é o meu pessoal, que vai mexer na refrigeração, que vai mexer na elétrica, na pneumática, né? na rede. Então, são serviços manufaturados. A máquina, ela é boa. Eu gosto da padronização, eu gosto de comer, apesar de ser perigoso, eu gosto de comer um hambúrguer do McDonald's, eu gosto de comer tomar lá, comer a batata frita, tomar lá o refrigerante. Eu sei que não é bom, né? Porém, é um dos prazeres que eu tenho ainda, né? De poder um dia, uma hora comer. Mas qual é o princípio do McDonald's? A padronização. Isso é um modelo Fordismo, né? Que você faz tudo replicado de forma... Você comeu hoje, é um hambúrguer, eu gosto de comer os 2 hambúrgueres, né? Queijo, molho especial, cebola, picles com pão com gergelim. Isso ficou gravado na minha mente. Então a gente já chega pedindo lá, me dá um número 1. O número 1 vai ser em São Paulo de um jeito, no Rio de Janeiro do mesmo jeito, em Curitiba do mesmo jeito, porque é padronização, né? A padronização, agora você pega uma pessoa que faz um lanche, que bota a sua barraquinha lá para defender a sua subsistência, ele tem um modelo ali, que ele aprendeu e ele replica. Quando a gente fala das redes, né, de lojas, esse tipo de coisa, a gente fala que tem uma padronização. Você chega no Burger King, é o mesmo Burger King daqui, de lá de São Paulo, do Rio, porque tem padronização, né? Você compra uma franquia. E nessa compra de franquia vem todo o modelo para você. Já vem um hambúrguer naquele padrão, a batata naquele padrão. Então, é legal? É legal. Já na mão de obra não dá para fazer isso. Porque existe o talento individual. Eu estou formando alunos que cada um tem um talento individual. E esse talento individual tem que ser enxergado pelo empresariado, pelo sindicato, pelas políticas públicas. Por quê? Na realidade, tudo isso, gente, é para a gente ter dignidade. Porque o trabalho dignifica o homem. Sim. E isso é bom para nós, é bom para a sociedade. A gente tirar as pessoas do ostracismo, tirar os garotos de estar parado aí usando droga ilícita, entendeu? Porque, ao contrário que se vê, né, que eu vejo aqui muitas pessoas também, assim como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem uma demanda de uso de cannabis. E parece que foi liberada, não foi liberada. Tá? Ninguém quer seu filho sendo usuário, seja de que drogas for, nem do álcool, né? O álcool utilizado numa questão normal, social ali, entendeu? Uma cerimônia é uma coisa, a pessoa que tem que beber todo dia é um problema. Então a droga lícita, né? A gente também tem os medicamentos que a gente vê aí, muitas pessoas tendo que usar. Eu tenho alunos lá que tomam 6 medicamentos para depressão. É um tipo de metodologia que eu tenho que fazer com ele, porque os medicamentos é justamente para tirar ele da depressão. Automaticamente, o sistema nervoso central dele fica anestesiado. Então, é um aluno que eu tenho que ter cuidado com ele para fazer a disciplina, que ele pode se machucar. Tem que pegar na mão dele. Sim. E falar, olha, aqui, ó, se posiciona, teu corpo atrás, né? E é muito importante isso, a gente conversar, a gente fomentar, e as políticas públicas é fundamental nesse ponto. Eu vejo aqui, eu estou muito orgulhoso de vocês aqui de Ampere, né? Do que tem muita coisa para fazer? Tem. Mas muita coisa já foi feita. Legal. Eu gostaria que muitos estados tivessem o modelo de Ampere. Legal. Porque quem está aqui dentro, de repente, não enxerga, mas a gente que roda por aí, vê como é que é as coisas. Eu vim do Rio de Janeiro, a banda lá toca diferente.
a gente tem que saber entrar, tem que saber sair, tem que saber dialogar com ambos os lados, seja o poder público, seja o poder paralelo, mas a gente vive, tá? A gente vive e nós somos felizes. A única coisa que a gente precisa hoje no país, e eu acredito que tem muita gente nessa linha, é dignidade. O povo quer dignidade. Deu a dignidade para o povo, ele fica sossegado, ele consegue pagar a conta dele, ele consegue financiar lá o carrinho dele, ele consegue dar um ensino melhor para o filho, ele consegue passear com a esposa. Ó, vou falar para vocês, há muito tempo que eu não passei também com a minha esposa, e a minha esposa fica muito chateada, tá? Porque ela é do Rio de Janeiro também, ela gosta de passear, ela gosta de samba, ela gosta de carnaval, ela gosta de dançar, e eu não estou proporcionando isso, eu tenho que melhorar mais como marido, tá? Então ninguém é perfeito. Sim. E a gente, todo dia, a gente trabalha para a perfeição, a gente trabalha o quê? Para atingir uma meta. E isso é fácil? Sim ou não? Não. Se não é fácil, a gente tem que tornar isso simples. É verdade. Porque a gente tem que meter a mão no bolso às vezes, brigar com o escorpião na carteira, para poder fazer um bem bolado com a sua família. Gente, a gente tem um sentido aqui, tá? A gente não está no mundo à toa, então a gente precisa confabular com nossos amigos, conversar, ouvir o outro, ajudar quem precisa, ser ajudado também, porque isso é a parte, isso é viver. O que deixa o homem depois dessa vida? O seu legado, seja de ensino, seja de educação, seja de, sei lá, de ser ativo no social. Hoje a gente lembra de Betinho até hoje, né? A fome não espera. Ele morreu, mas o legado dele ficou. Sim. Então eu tento transformar o meu legado nesse sentido. Não é dinheiro que faz as pessoas felizes, é dignidade. Legal, professor. Então, gratidão pelas palavras, professor. Acredito que nós estamos no nosso tempo aí, né? O professor também está finalizando, né, o curso aí, tem toda... Foi difícil a gente achar esse tempo aí, que o professor vem com a didática dele, ele se entrega realmente, vocês puderam ver que ele se entrega no trabalho dele. Então, desde o começo lá, a gente está tentando alinhar, graças a Deus, Deus nos proporcionou esse momento, professor, para você estar aqui trazendo um pouquinho desse conhecimento, não só para os seus alunos, mas para toda a nossa população, cidade de Ampere e região que nos acompanha. Professor, foi um prazer, tá? Conversar com você, professor. Um prazer estar ouvindo um pouquinho, só um pouquinho dessa sua experiência aí nessa 1 horinha de conversa que nós tivemos. Mas eu deixo agora, professor, os microfones abertos para o senhor fazer essa mensagem final, trazer, se tem alguma coisa para colocar, pode colocar, fica à vontade, que a gente já está finalizando o nosso bate-papo e seria muito importante essa contribuição final, professor. Bom, eu primeiro deixo meu agradecimento, né, a você, tudo que eu venho solicitando, né, e vem sendo atendido. O que eu gostaria de frisar, que eu estou plantado ali na praça principal e a gente tá com a carreta ali e esse espaço, eu tenho monitorado esse espaço. O que eu gostaria de pedir hoje, né, primeiro agradecer a tudo que vocês fizeram por nós, tá? Nossa carreta não foi lesada, em outros lugares houve furto de cabo, houve danos à nossa estrutura, mas o Senai está sendo bem rigoroso nisso, em resolver todos os problemas, e vocês não deixaram isso acontecer. Falaram que não ia acontecer, não aconteceu, mas eu pediria hoje um atendimento melhor no monitoramento da praça, principalmente na parte noturna. Sim. E a ronda, né, do policiamento, né, coercitivo, que a gente chama de polícia militar, mas nessa parte da noite, tá? Porque a gente tem uma fragilidade ali em alguns pontos e que seria bom. Na realidade não é impor nada, mas é tentar pegar, chamar a equipe do CRAS, vocês têm o CRAS aqui, não tem? Tem o CRAS. Para poder atuar nessa área, para dialogar com essas populações. Existem pessoas ali que têm alguns problemas psicológicos que estão
ameaçando um pouco as crianças ali em frente à escola, e não é tratado assim com uma certa atenção. Então, eu precisaria hoje, o que eu estou pedindo é para o CRAS ser mais ativo nesse ponto, porque a praça fica um pouco... Quando sair a carreta, sair aquela sombra da carreta vai ter uma melhor visibilidade, porque atrás da carreta fica uma sombra muito grande. E aí posicionar, se vocês têm câmera de monitoramento, a Secretaria de Segurança de vocês, monitorar mais essa praça, né, para que possa acompanhar esses jovens, para dissuadir qualquer tipo de ilícito, para que seja benéfico para a comunidade. Tá? Não interessa esse tipo de coisa para a gente. Sim. A gente já está cansado disso, a gente está cansado dessa guerra civil no país, né, seja em todos os estados. Então a gente tem que desestimular isso. Eu vi operações aqui da polícia fazendo muito bacana, eu gosto muito da polícia do Paraná, eu gosto muito da Rony, meus parabéns para a Rony. A Rony tem sido uma polícia eficaz, assim como o BOP no Rio de Janeiro, eu gosto muito da Rony. Por quê? A Rony vai no âmago do problema. Sim. E a outra polícia, a polícia militar, né, a polícia ostensiva, ela faz esse monitoramento. Então ali é uma área de escola, essa praça, ela fica vulnerável. Então precisa ser feito um serviço de inteligência ali ao redor daquela praça, de observação, para que vocês venham resolver alguns parâmetros que ainda está fora do lugar. Tá? Sim. Essa é a ajuda que eu peço. Não para mim, mas para a comunidade de Ampere. Porque Sim. isso é muito importante para todos nós. Muito legal, professor. Muito bacana. A gente fica muito feliz com essa contribuição. Tenho certeza que as autoridades aí vão estar assistindo, né? A gente vai levar também para algumas demandas do nosso prefeito. Já estamos trabalhando com isso. A gente tem um problema sim na nossa praça central. Muitas vezes as famílias ficam com medo de ir até a praça por ter algo que não condiz, né, com a realidade de uma praça ainda mais central, né? Temos uma escola muito bem colocada na frente. Tenho certeza que juntamente com os outros colegas, vereadores também, a gente possa sentar e pensar em algo sim, professor. É muito importante a gente coloca sobre segurança pública. A segurança, ela tá ali, ela gira em torno da educação, gira em torno da própria, como um todo, para se formar um cidadão ali, né? Então, temos realidades ali que precisam sim ser olhadas com olhos atentos para aquilo ali. Mas show. Bacana, professor. Muito obrigado, tá? Gratidão por aceitar os convites, estar aqui. A gente fica muito feliz. E assim a gente finaliza mais um bate-papo com o Alex, com a graça de Deus. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, a você que vai nos assistir, a você que se deu levar o seu tempo aí estar acompanhando. Tenho certeza, vale muito a pena. Você que não assistiu, volta lá no começo e assiste, que vai ficar na íntegra aí para você assistir. O professor Valdir contribuiu muito conosco. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau.